Olá pessoal, bom dia a todos. A partir de hoje a gente vai discutir cinemática, mais precisamente a parte de movimento unidimensional. Primeira característica do movimento. Para quem não sabe, o movimento é um dos fenômenos mais vistos no nosso cotidiano, não é verdade? Um carro se movimentando, uma pessoa, quando mexemos com um objeto, tudo isso constitui movimento. E o movimento ele é um conceito relativo, ele não é um conceito absoluto. Como assim? Observe esse exemplo aqui da figura. Nós temos dois observadores diferentes estudando o movimento de P. Digamos que os dois observadores O e O', identificados pelos referenciais x, y, z e x', y', z', respectivamente, estão estudando o movimento da partícula P e essa partícula P, digamos que ela esteja em movimento relativo a esses dois referenciais. Se ela está em movimento relativo aos dois referenciais, podemos afirmar com certeza que O e O' estão em repouso entre si se ambos estiverem vendo a partícula se movendo com velocidade v. Se O estivesse parado e se O' estivesse em movimento em relação a O, os dois observadores veriam o movimento da partícula P de um jeito diferente. Digamos que O se movimenta com a mesma velocidade v da partícula P. Mesma direção, mesmo sentido, o mesmo vetor velocidade. E o referencial O' está fixo em relação a um referencial hipoteticamente privilegiado, que eu vou colocar aqui. x0, y0, z0. Vou chamar de referencial inercial terrestre. Digamos que seja um referencial privilegiado, o que na prática não existe um referencial privilegiado no universo. Mas só para efeito de ideia. Se O e P estão se movendo com a mesma velocidade v, O e P estão em repouso entre si, ou em repouso relativo. E O'? O' e O estão em movimento relativo. Mesma coisa se eu comparasse O' e P. Também estariam em movimento relativo. Certo, pessoal? Outra consideração a gente pode fazer é a seguinte. Se em relação a esse referencial privilegiado, entre aspas, a partícula P não se movesse, estivesse parada em relação a esse referencial fixo, e O continuando com a velocidade v aqui, o observador O observaria a partícula P como? A partícula P, lembre que a partícula P está parada em relação ao referencial privilegiado. Só que o observador O está em movimento em relação a esse mesmo referencial privilegiado. Então, O e P continuariam em movimento relativo. Agora, observe essa situação e essa situação. O' e P estão em movimento relativo aqui por qual motivo? Porque no exemplo anterior, a partícula P estava em movimento e o observador O' estava parado. O e P também estão em movimento relativo. Por quê? Porque o O está em movimento em relação ao referencial inercial privilegiado, mas também está em movimento em relação à partícula P. Por quê? Porque a partícula P está parada em relação ao referencial inercial terrestre. Ou seja, em conclusão, só podemos dizer com certeza que um corpo está em repouso ou em movimento se especificarmos um referencial. Ou seja, pessoal, a gente só pode identificar o estado de movimento de um corpo, se ele está em movimento, se ele está em repouso, se a gente especificar um referencial com que a gente possa fazer essa observação. Por exemplo, aqui, para o referencial fixo aqui, O está com velocidade v, certo? Está em movimento. O' está parada em relação a esse mesmo referencial e P também.
nessa observação de agora. Só que em relação a O, P está em movimento em relação a O, mesmo que P esteja parado em relação a esse referencial privilegiado. Ou seja, em relação a um referencial aqui, que é o O, P está em movimento. Em relação a um outro referencial que eu identifiquei como sendo fixo, a partícula P está fixa. Ou seja, eu só posso dizer que o corpo ou a partícula P está em repouso se o referencial estiver fixo em relação a P. A recíproca é verdadeira aqui. Se P está parado em relação a esse referencial, o referencial também está parado em relação a P, certo? Ou seja, se eu perguntasse para você, P está em repouso ou em movimento? A resposta é em movimento ou em repouso? Nenhuma das duas. A resposta é depende do referencial adotado. Certo, pessoal? Então nunca se esqueçam do conceito de referencial. É um ponto de referência que serve para a gente identificar se um corpo está em movimento ou está em repouso. Aqui a gente tem a órbita da Lua relativa à Terra e ao Sol. Aqui ele dá um dado que a distância Terra-Lua é somente 4 milésimos aqui, ó. Isso aqui significa 4 milésimos da distância Terra-Sol. As ondulações da órbita da Lua parecem aqui muito exageradas, mas o que vocês precisam perceber? Que a trajetória da Lua em relação ao Sol é essa trajetória ondulada aqui, tá, pessoal? Ou seja, se um observador estivesse no Sol, caso ele esteja no Sol, ele observaria a Lua se movimentando em torno da Terra dessa maneira aqui. Só que um observador no centro da Terra, como é que ele veria o movimento da Lua? Ele veria um movimento na órbita elíptica, certo? Assim como o Sol vê a Terra se movimentando nessa trajetória curva também, que está incompleta, mas é uma elipse, certo? Então, o movimento da Terra para o Sol é esse movimento aqui, certo? A trajetória da Lua em relação à Terra é esse movimento aqui, elíptico. Só que agora a trajetória da Lua em relação ao Sol vai ser ondulada, ou seja, por que a Lua ela é vista do observador do Sol num movimento diferente do que o observador que está na Terra? Porque a Terra está em movimento em relação ao Sol. Se a Terra está em movimento em relação ao Sol e a Lua está em movimento em relação à Terra, a Terra também está em um outro movimento diferente em relação ao Sol. Agora entrando na parte interessante, a gente vai entrar na parte de movimento retilíneo. Aqui a gente vai especificar o que é o movimento retilíneo uniforme e conceituar a nossa primeira característica desse movimento, que é a velocidade. O movimento de um corpo é retilíneo quando a trajetória dele é uma reta, certo, pessoal? Por isso que é retilíneo. Tomemos o eixo X dessa figura aqui, coincidente com a trajetória. A posição do objeto é definida por seu deslocamento x, medido a partir de um ponto arbitrário O, ou origem. Aqui está a origem da minha coordenada x, certo? Aqui eu especifiquei um ponto A, um ponto B. Existe um deslocamento do ponto A até o ponto B e esse deslocamento vale ΔX, certo? No ponto A está especificada uma posição x, um tempo t e uma velocidade v. No ponto B está especificado uma posição x', um tempo t' e uma velocidade v'. Em princípio, então, o deslocamento pode ser relacionado com o tempo por meio de uma relação funcional. Como assim uma relação funcional? O deslocamento, pessoal, a gente vai ver que o deslocamento ele é uma função do tempo, certo? A posição de uma partícula ela muda conforme o passar do tempo. Por exemplo, aqui, no tempo, num instante t, a posição da partícula é x. No instante t', a partícula já está agora numa posição x', certo? Então, obviamente, x pode ser positivo ou negativo. A gente pode supor que no instante t o objeto está na posição A, como eu falei, e no instante posterior t', ele está na posição B, certo?
A velocidade média entre A e B é definida pela seguinte equação. A velocidade média é igual à posição final, que é a posição do corpo no ponto B, x', menos a posição inicial, dividido pelo tempo final, o instante final do percurso, menos o tempo inicial, o instante inicial, ou seja, ΔX sobre ΔT. ΔX é o deslocamento da partícula e ΔT é o intervalo de tempo transcorrido durante esse deslocamento. Aqui mais explicado. ΔX, que é igual a x' menos x, é o deslocamento da partícula, como eu falei. E ΔT, T' menos T, é o tempo decorrido para esse deslocamento. Então, a velocidade média durante certo intervalo de tempo pode ser definida da seguinte maneira. É o deslocamento médio por unidade de tempo durante o intervalo de tempo, certo? Então, a gente pode determinar, através da velocidade média, do conceito de velocidade média, a gente pode determinar também a velocidade instantânea de um ponto, tal como o A, por exemplo. Se a gente fazer o intervalo de tempo ΔT tão pequeno quanto possível, ou seja, fazer esse ΔT virar um dt, para isso eu vou ter que usar a ideia de limite, já já eu falo, posso fazer esse ΔT tão pequeno quanto possível, para que não ocorram essas variações essenciais no estado de movimento durante esse pequeno intervalo, certo? Em linguagem matemática, isso equivale a calcular, como eu disse, o valor limite da fração que aparece na equação 5.1, que é essa equação aqui. V é igual ao limite, velocidade instantânea agora, essa aqui é a velocidade instantânea, é o limite quando o ΔT tende a zero, ou seja, quando esse intervalo de tempo é tão pequeno quanto você possa imaginar, próximo de zero, mas não é zero, da velocidade média. Só que a velocidade média a gente viu pela equação 5.1 que é ΔX sobre ΔT. Ou seja, limite quando o ΔT tende a zero de ΔX sobre ΔT. Voltando aqui. Concordam comigo que para eu passar do x para o x' teve que ocorrer um ΔX? Ou seja, para eu passar de uma posição inicial para uma outra posição final depois de transcorrido um tempo, ocorreu um deslocamento, certo? Para haver mudança de posição, tem que haver deslocamento. Esse deslocamento ele dura um certo tempo. Então, esse T' aqui, ele é T mais ΔT. Concordam comigo? Porque se esse instante aqui é T e eu tive que fazer transcorrer um certo intervalo de tempo ΔT para chegar no instante T', então T' é T mais ΔT. Para que eu fiz isso? Porque quando a gente voltar lá na ideia de limite, a gente pode escrever esse limite da seguinte maneira. Limite, quando ΔT tende a zero, de x de t mais ΔT menos x de t sobre ΔT. Lembram que eu falei no slide anterior, a relação da posição com o tempo é uma relação funcional, x é uma função do tempo? Então, nesse caso aqui, esse x é o x no instante t, porque t é a variável independente e x é a variável que depende da variável independente. Aqui é a mesma coisa, esse x aqui é um x de t', mas t' é t mais ΔT, então esse x', na verdade, é x de t mais ΔT, o x de t', certo? Voltando lá, então aqui, x de t', isso aqui é t', tá? X de t' menos x de t, ou seja, x no instante t', que é o instante final, menos o x, ou seja, a posição no instante inicial, né, que é o instante t, sobre ΔT quando ΔT tende a zero. E essa aqui, pessoal, dessa forma e também dessa forma, é exatamente a definição de derivada aqui, ó, de x em relação ao tempo. Ou seja, está aqui, ó, dx dt pela notação de Leibniz, certo? Então, isso aqui é uma taxa de variação
Uma taxa de variação é nada mais, nada menos do que uma derivada de uma grandeza física em relação ao tempo, certo? Por que a derivada de x em relação ao tempo é a velocidade? Exatamente por essa definição aqui, gente. Essa velocidade aqui que vocês estão vendo, ela sempre é a velocidade instantânea. A velocidade média é ΔX sobre ΔT. Quando eu faço esse ΔT tender a zero, ou seja, quando eu coloco o limite nessa expressão, aí sim torna-se a velocidade instantânea, que é dx dt, certo? Ou seja, essa expressão toda aqui é a velocidade instantânea e essa aqui que eu escrevi é a velocidade média, né, pessoal? Velocidade média. Entenderam a diferença entre velocidade média e instantânea? Velocidade média é a média das velocidades, certo? É o deslocamento médio, como está marcado aqui, ó. É o deslocamento médio por unidade de tempo durante o intervalo de tempo. Não importa se esse intervalo de tempo é infinitesimal ou não. Agora, aqui no caso da velocidade instantânea, é apenas uma fotografia do movimento, ou seja, é durante um intervalo de tempo tão pequeno quanto você possa imaginar, muito próximo de zero, aí você tira uma fotografia do movimento. Ou é o que marca no velocímetro do carro, por exemplo, certo? Naquele instante de tempo. Agora partimos às equações de movimento. Primeiro a equação do MRU, já que a gente está falando disso. Conhecido V como uma função do tempo, a posição x pode ser obtida por integração daquela equação 5.2, que é essa aqui, ó, v igual a dx dt, que é a velocidade instantânea. A gente tem que dessa expressão dx é igual a v dt, que é o que está aparecendo bem aqui para a gente, e integrando dos dois lados a gente tem que a integral de dx da posição inicial à posição final é igual à integral de v dt do instante inicial até o instante final, certo? x0 é o valor de x no instante t0, certo? Ou seja, é x de t0. E aqui é x de t. Mas como a integral de dx ela é trivial, integral de dx é x, e no intervalo x menos x0 é o próprio x menos x0, a gente tem então que x é x0 mais a integral de t0 a t de v dt, certo? Ou seja, eu só passei o x0 que estava subtraindo para cá somando, e aqui eu posso deixar essa integral aberta, porque ela é fácil de resolver. Posso desenvolver ainda mais aqui, colocando da seguinte maneira. X é igual a x0 mais... Quanto é a integral de v dt? No movimento retilíneo uniforme, a velocidade é constante, então pode sair da integral. Então vai ficar aqui v integral de dt de t0 a t. Então vai ficar v, a integral de dt é t, no intervalo vai ser t menos t0. Ela é a equação do movimento retilíneo uniforme, certo? Ou seja, que o x, a posição, ela varia com o tempo através dessa equação aqui linear, certo? Essa equação aqui é uma equação de primeiro grau e do tipo y é igual a x mais b, e x varia linearmente com o tempo, certo? Para compreender o significado físico dessa equação, pessoal, a gente deve observar que VDT, esse VDT que aparece bem aqui, representa o deslocamento do corpo durante o pequeno intervalo de tempo dt, certo? É o deslocamento do corpo durante esse intervalo de tempo infinitesimal. Assim, se a gente dividir esse intervalo de tempo ΔT, que na verdade é t menos t0, em pequenos intervalos de tempo sucessivos, dt1, dt2, dt3 e assim por diante, a gente verifica que os deslocamentos correspondentes são v1 dt1, v2 dt2, v3 dt3, e que obviamente o deslocamento total, ou seja, o deslocamento da partícula efetivo entre os instantes t0 e t é a soma de todos esses deslocamentos individuais aqui, ó. V1 dt1 mais V2 dt2 mais V3 dt3, certo? V1, V2 e V3 são os valores da velocidade em cada intervalo de tempo. Ou seja, de acordo com o significado da integral definida, que integral definida é aquela soma de Riemann, né, que a gente conhece,
Então a gente tem que o deslocamento ΔX, que é igual a x menos x0, é, na verdade, a somatória de todos os deslocamentos individuais. V1 dt1, V2 dt2, V3 dt3, que a gente pode condensar nesse somatório aqui discreto, VI dti, e facilmente a gente pode passá-lo para a integral de t0 a t de v dt. Entre o próprio intervalo de tempo t0 e t, a gente tem infinitos valores intermediários a t0 e t, certo? E para finalizar aqui a aula, a gente tem que velocidade não é rapidez. Existe essa confusão, né, entre os alunos, é que velocidade está diretamente associada à rapidez, ou é a mesma coisa, é idêntico. Primeiro, elas estão associadas, mas elas não são a mesma coisa, certo? Por exemplo, algumas vezes se usa o conceito de rapidez definido como distância versus tempo. Beleza. Essa grandeza assim definida ela é sempre positiva, sendo numericamente igual ao módulo, a magnitude da velocidade, representada dessa maneira. Entretanto, nem sempre, pessoal, a rapidez média tem um valor da velocidade média. É também importante a gente não confundir o deslocamento ΔX, que é x menos x0, no intervalo de tempo ΔT, com a distância percorrida no mesmo intervalo de tempo. Ou seja, o deslocamento é calculado pelaquela equação 5.3. Qual é a equação? Essa aqui, ó. Enquanto a distância é obtida por integração de t0 a t, ou seja, em todo o intervalo de tempo, do módulo de v, certo? Vamos desenhar aqui essa situação. Ao ir da cidade A até a cidade B, aqui fica a cidade B, aqui fica a cidade A, certo? 100 km a leste de A, certo? Está aqui. Essa distância de A até B vale 100 km. Então vamos dizer que aqui ele está na posição de quilômetro 150 de uma BR. Aqui ele está no quilômetro 50. Aí o motorista ele pode ir primeiramente a uma cidade C, pegar alguma coisa que ele esqueceu, sei lá, a 50 km a oeste de A. Então é desse lado aqui. Vou colocar de quilômetro zero para facilitar, certo? E depois voltar para B. Então, qual seria a distância percorrida? Lembre-se que ele quer ir da cidade A até a cidade B. Primeira opção, ele pode ir direto. Só que aí vamos dizer que ele esqueceu alguma coisa na cidade C aqui. Ele esqueceu alguma coisa, aí ele vai lá buscar e depois vai para a cidade B. Qual seria a distância percorrida? Primeiro, de A até C, dá 50 quilômetros. Aí ele vai sair do C e voltar para o A de novo para poder ir para o B. Então aqui foi 50 quilômetros para cá, depois foi mais 50 para cá e depois foi mais 100 para cá. Então a distância percorrida foi de 200 quilômetros, que é o que está bem aqui, certo? O deslocamento, pessoal, aqui ele vai ser 100 quilômetros. Por quê? Porque o deslocamento ele não é ΔX igual a x menos x0, ou seja, o deslocamento para o deslocamento pouco importa a trajetória. O que importa são apenas as posições final e a posição inicial. Ou seja, ΔX é igual a posição final, 150, menos posição inicial, 50, que é igual a 100 km. Está aqui, 100 km. Ou seja, se o deslocamento é 100 km, e a distância percorrida é 200 km, então vamos ver agora a velocidade e a rapidez. A velocidade ela é ΔX sobre ΔT. ΔX a gente calculou bem aqui, é 100 km. Digamos que essa viagem tenha durado 4 horas. Essa continha dá 100 dividido por 4, 25 km por hora, que é uma das unidades usuais de velocidade, certo? Agora para a rapidez, que é o módulo da velocidade. Para rapidez, a gente vai ter não deslocamento, mas a distância percorrida no intervalo de tempo. A gente vai ter a distância percorrida que é 200 km no mesmo intervalo de tempo, de 4 horas. Então, a gente tem que 200 dividido por 4 é 50 km por hora. Ou seja, a rapidez desse carro é 50 km por hora. E a velocidade desse carro, a velocidade média desse carro
é 25 km por hora. Aqui é a rapidez média também, certo? Então, a gente tem o seguinte, que rapidez e velocidade são diferentes a partir da ideia de que deslocamento é diferente ou não necessariamente igual à distância percorrida. Só para finalizar aqui, a gente tem a questão das unidades de medida, né? Deixa eu apagar essa parte aqui, só para a gente discutir, para terminar a aula, a unidade de medida de velocidade no sistema internacional. A gente sabe que V é igual a ΔX sobre ΔT. Para a gente descobrir a unidade de velocidade no sistema internacional, basta a gente fazer uma análise dimensional. E matematicamente a gente coloca uns colchetes aqui para a gente formalizar que está fazendo uma análise dimensional. A unidade de deslocamento no sistema internacional é metro, certo? Pode ser quilômetros, jardas, pode ser qualquer medida de distância, de comprimento, sim, mas no sistema internacional de unidades é metros. ΔT, no sistema internacional de unidades, ele é medido em segundos, pessoal. Segundos porque a maioria dos experimentos em física e na ciência em geral, eles duram alguns segundos, certo? Então, a unidade de velocidade no sistema internacional, ela é metros por segundo, mas existem outras unidades usuais, como quilômetros por hora, centímetros por minuto, certo? E por aí vai. As escalas de conversão vocês podem estar pesquisando depois, por exemplo, a mais usual que existe é passar de metros por segundo para quilômetros por hora e vice-versa, mas aí fica a critério de vocês, certo? Então é isso. Espero que vocês tenham compreendido. Curtam aí, compartilhem o vídeo. Muito obrigado pela atenção de todos.